Faz quase 2 horas que eu tô andando nesse corredor. Por favor, Deus, me manda um sinal, alguma saída. Ai! Que foi isso que eu tropecei? Aí sim! Pode vir, coisa feia, que agora eu tô no meu elemento. Ai, agora que eu já desci a porra daquele monstro, foi bom pra desestressar, mas nada como uma pausa em casa pra poder recuperar as energias antes de voltar com a minha viagem. O quê? Tá surpreso de eu ter conseguido sair assim do nada? Bem, eu certamente consigo, já você eu não diria que teria tanta sorte. Pois é, filhão, provavelmente você deveria já se acostumar com essa semente digital, porque é tudo que você vai ver pelo resto da sua vida. Mas que é isso, hein? Opa, foi mal aí, irmão. Só dando uma pausinha aqui antes de poder voltar com a minha viagem. Só tô descansando um pouquinho. Que é você? Longa história, amigo, longa história. Senta aí que eu te explico tudinho. Mas, em resumo, lembra aquele joguinho meio Paul de cuidar de uma namorada virtual que você baixou umas semanas atrás? Eu? Nunca baixaria esse joguinho aí de nerdola que namoria não. Tá falando do quê? Foi só por curiosidade, eu juro, é só porque eu tava curioso pra IA. Sei, de qualquer jeito, senta que eu explico tudo. Miside é um joguinho indie russo que ficou muito famoso nos últimos dias. É, esse jogo aí, que deve ser a coisa mais japonesa já criada desde Android Simulator, que ironicamente acho que também não é japonês, foi criado por russos. É, pessoal, parece que nerdola que se identifica com a nacionalidade errada e se vê como japonês é problema universal. Esse jogo é sobre um protagonista razoavelmente genérico e sem muita personalidade, se vendo preso dentro de um jogo depois que a IA psicótica que atuava como a namorada do player do jogo puxa ele para o mundo digital. Ele se vê tendo que viajar para uma infinitude de versões do jogo, encontrando um multiverso de versões diferentes da protagonista do jogo, numa trama multiversal que deixaria Sam Raimi e Kevin Feige chorando no banho. Tendo que enfrentar uma variedade de bugs e glitches que fariam até os mais experientes escritores e leitores de horror cósmico precisarem de um par novo de calças. Aprende como se faz o multiverso da loucura, certo, Sam Raimi? Enfim, muitos gritos, correria, waifus e pares novos de calça que você vai precisar, você acaba finalmente conseguindo fugir. Só para acordar no seu quarto e finalmente desinstalar o aplicativo. E então, a tela se afasta mostrando que na verdade você estava dentro de um console sendo jogado pela vilã do jogo. Num final que deixou muita gente confusa, bem, ao menos me deixou confuso, eu não parei pra ver muita teoria ou reação do pessoal a esse jogo pra não infectar minhas ideias. Então, desculpa se alguém tiver já chegado na mesma conclusão que eu. Mas então, um breve contexto que eu acho que eu devo dar pra minha teoria é que é dito no começo do jogo que a Mita, a vilã, ela pega os players, traz eles para o mundo digital e transforma ele em cartuchos, para ela colocar nesse console que ela mostrou no final para poder basicamente invocar e brincar com eles quando quiser. Basicamente, ela pega o player e transforma o player no jogo dela, invertendo o tabuleiro. A questão é que apesar do elemento claramente sobrenatural de você entrar no jogo, nada do jogo envolve magia ou coisas sobrenaturais. Todas as coisas bizarras que acontecem são meramente bugs e glitches. Claro, bugs e glitches que vão te dar pesadelos e tirar algumas noites de sono, mas bugs e glitches. Até mesmo o verdadeiro multiverso pelo qual você viaja é tratado simplesmente como as várias versões do jogo e os vários jogos, eu não sei o termo específico para isso, mas os vários softwares instalados no celular de vários players. Tipo, sempre que uma pessoa instala o jogo no seu celular, uma mita e um universo novo é criado, independente de versão. E tá tudo conectado, gerando esse multiverso todo confuso e bagunçado, simplesmente porque tá tudo conectado ao mesmo servidor. E por isso você consegue viajar entre as versões. Enfim, o ponto que eu quero chegar é tudo muito técnico, tecnológico, digital. Não tem nenhum elemento sobrenatural no jogo. Exceto pelo maldito caso de você entrar no jogo que não ficou explicado. À primeira vista, eu só desisti aceitando, tá, beleza, é uma coisa qualquer do jogo, coisa sobrenatural, pode ter. Mas quanto mais eu pensava nisso, de noite, uma hora, chegou até mim uma epifania. A gente não entrou no jogo e a gente nunca saiu do jogo. O nós fora do jogo e o nós dentro do jogo são seres diferentes. Em um momento no começo do jogo, a Mita menciona que ela sabia que a vida do player era monótona e que ele não estava conseguindo jogar tanto porque tinha que trabalhar.
porque ela estava observando ele pela câmera do celular. Em outro momento também é mencionado que ela tem acesso à internet quando ela liga a TV e revela que ela pode botar para passar na TV qualquer vídeo que tiver na internet. E foi aí que eu tive um estalo. A pessoa com quem estamos jogando é uma IA, assim como todas as mitas que o jogo já consegue criar naturalmente. Através de todas as mitas nesse jogo, a gente já viu que o jogo consegue criar IAs autoconscientes. Ela meramente reuniu todos os dados que o player já informou ela, sabe, conversando com a IA através da câmera, e criou uma versão do player dentro daquele mundo. Claro, uma IA um pouco diferente, pois ela não estava incluída originalmente nos códigos do jogo, e tanto por isso que ele pode entrar na sala do núcleo e as outras mitas não, mas ainda assim uma IA. Agora a questão é, eu queria poder trazer mais pontos para fortalecer minha teoria, mas infelizmente como o plot do jogo é justamente um player que entra no jogo, não tem muita coisa que um IA vá poder fazer que o player não poderia. Assim, talvez dê para dizer o fato de ele ter corrigido os bugs e mexido na programação, que ele sendo um IA talvez tivesse algum conhecimento inato sobre programação. Só que num pequeno flashback que teve da vida do player mais pra frente, é mostrado que ele trabalhava justamente com programação. Mas por mais que esse flashback pareça um ponto fraco para minha teoria, tem uma coisa muito interessante que eu acho que vale a pena olhar, que é justamente as tarefas, o trabalho do player. Se você olhar bem no computador, vai reparar que a área de trabalho dele, as tarefas do trabalho que ele tem que fazer é muito simplificado. E assim, pode ser só um elemento de game developer, de gameplay para não ser entediante para o player, para ainda assim ter um elemento de gameplay lá. Mas tem duas coisas que eu acho que temos que olhar. Primeiro, a área de trabalho dele, que uma das tarefas é organizar a área de trabalho, lembra muito esse minigame que é pra gente consertar um bug mais cedo no jogo. Tanto que eu inicialmente suspeitei que os minigames lá de fazer trabalho podiam ser referência aos minigames de consertar bugs, mas não, só esse é muito parecido. Outro minigame suspeito que eu reparei nisso aí é o minigame de programar, que se você olhar o código, fala várias vezes da mita, de misside do jogo. Inicialmente eu suspeitei que o player poderia ser um developer do jogo. Mas se ele fosse um developer, por que ele estaria tão cego quanto aos problemas do jogo, contra as questões de programação e funcionamento do jogo, que ele está sempre tendo que perguntar como as coisas funcionam lá para as outras mitas? Fora que tem toda a questão de como ele se deixaria ficar tão viciado nesse jogo, sendo que ele provavelmente já saberia dos problemas dele. Aí eu me toquei. Não é que ele estava programando um jogo. É que a única coisa que ele poderia programar é o jogo. A Mita não tinha todas as informações da vida dele. Ela tinha que preencher as informações, as lacunas abertas no código da IA, quando estava programando a IA, com a informação que ela tinha. Se você reparar, nessa parte que está mostrando o dia a dia dele, sempre que ele sai do quarto, não mostra o que acontece, só pula para quando ele volta para o quarto. Quando ele sai para tomar café da manhã, para ir para o trabalho, não mostra nada. Corta só para quando ele estiver no quarto de volta. O player provavelmente tinha dois celulares. Um celular de casa, o casual, que ele é o que ele usava para jogar, e o celular de trabalho, que é o que ele levava para sair de casa. E considerando o quanto falam da vida dele ser monótona e repetitiva, ele provavelmente não tinha muita vida social fora do trabalho. Por isso o celular sempre ficava no quarto dele. E a Mita não tinha informação do mundo fora do quarto dele. Ela no máximo sabia que ele trabalhava programando. Isso se ele realmente trabalhar programando, porque pode ser que ela soubesse só que ele trabalha no computador e programa é a única coisa que ela sabia fazer em computador, a única coisa que ela experienciou num computador. Então ela se viu obrigada a ser criativa e usar os próprios dados do jogo para poder preencher as lacunas faltando no programa. E aí que está a mágica. Ele nunca percebeu o player. Pois essas serão todas as memórias que ele tem. É tudo que ele sabe sobre ele mesmo. Ele nunca sente que algo tá errado, porque isso é tudo que ele sabe. Se a IA não sabe que é uma IA e nunca conheceu o original, ela nunca ia reparar algum erro nas memórias dela. Aí você me pergunta, mas pera aí, no meio do jogo tem um momento que a Mita legal analisa a gente e diz que a gente definitivamente não é um cartucho, isso é de carne e osso. Além disso, no final do jogo, a Mita louca simplesmente, antes de nos deixar ir, ela mostra lá uma porcentagem com 100% no dispositivo, dizendo que ela não precisa mais do real agora que o cartucho está pronto. Entretanto, vale mencionar que logo depois da gente sair do jogo e desinstalar o jogo do celular, aparece a câmera se afastando e mostrando a nossa visão dentro do console que a Mita louca usava para ver os cartuchos, logo antes de voltar para o menu principal.
Além disso, em qualquer momento no jogo, até mesmo antes dessa cena da Mita Legal dizer que a gente não é um cartucho, você pode ir no porão da casa, botar a senha no cofre e encontrar lá o dispositivo, o console, mostrando o seu ponto de vista, e ao tirar o cartucho você morre, tanto que é um final alternativo do jogo. E quando a gente desmaia pouco depois de comer a refeição lá que a Mita preparou, é praticamente a mesma reação que um outro player, que é um cartucho, tem quando a gente desliga o console. Então, apesar disso que pode parecer um furo na minha teoria, acho que tudo ainda pode estar indicando para sim, a gente é um IA, um cartucho o tempo todo. Mas então, com isso a gente entende uma coisa. Apesar da Mita sim aparecer de vez em quando no jogo, dar uns jumpscares, perseguir a gente, criar alguns jogos tentando matar a gente, ela nunca pareceu muito séria em tentar nos perseguir, em tentar nos eliminar. Ela teve várias oportunidades de pôr um fim de vez na gente, mas não fez. Isso é porque ela sabia que não ia dar em nada, que não importa o quanto a gente corresse, o quanto a gente lutasse, a gente não ia conseguir escapar dela. Pra Mita, a gente era apenas um rato correndo em um labirinto, sem direção, lutando desesperadamente para poder escapar dela sem ver que o nosso esforço era em vão e fútil. Para ela, a nossa resistência era o que tornava esse jogo mais divertido. Não importa o quanto a gente corresse, o quanto lutássemos, o tempo todo estávamos na palma da mão dela. Explicado? Eu peguei a ideia. Basicamente, você é uma cópia e a minha, criada a partir das informações que eu dei para aquele jogo. Cara, eu tenho que desinstalar aquele jogo. Não. Pera um pouquinho aí. Eu acho que eu tive uma ideia um pouquinho mais interessante. Só preciso que você me faça um favor. Tá todo mundo pronto. É hora de te tirar daqui. Te vejo depois. Você vai ser meu cartucho preferido. E tem um nome tão interessante. Um segundinho, por favor, minha filha. Bem na hora! Pois bem, hora de conhecer o seu criador. A grande mãe Rússia!